LoRa. E eu sei que muitos aqui gostam de LoRa. LoRa é uma linda tecnologia. Eu só vou ter que fazer a coisa chata, eu peço desculpas para todos, eu vejo a beleza técnica de LoRa, de fazer desacreditar de milagres de novo. Né? Trazer assim, um pouco de mundo real. Primeira pergunta, a LoRa funciona? Sim. Tem uns poréns, eu vou falarei deles. Tá? Primeira coisa, para quem acha que LoRa e Sigfox são muito diferentes, a gente já começou juntinho. Tá? Eu represento o Sigfox, vocês vão ver que eu não falei nada de Sigfox, estarei à disposição depois disso. Mas a gente nasceu mais ou menos na mesma época, no mesmo país e quase na mesma cidade. Errado por umas centenas de quilômetros. Sigfox foi fundado em Toulouse, que é o centro da Airbus, um centro tecnológico. LoRa foi criada em Grenoble, que é outro centro tecnológico, as duas na França. E as duas foram criadas em 2010. Tá? As duas estão crescendo devagarzinho desde 2010. Suscitaram a revolução do celular, ter que fazer alguma coisa, né? E as duas endereçam o mesmo mercado, rede de sensores. As duas são conceitualmente LPWA, Low Power Wide Area, baixa taxa de dados. E assim, alguém vai falar, não, LoRa tem alta taxa de dados. Mais ou menos, chegarei lá, espere. Fique comigo. Sigfox é baseado em modulações de rádio padrão, mas tem um modelo de negócio mais fechado. Você tem que passar por uma operadora Sigfox, no caso eu, por exemplo, ou outra do mundo. Tá? LoRa não tem um modelo tão fechado, é mais aberto mesmo, mas tem patente no chip. Então, você pode ter qualquer chip, desde que seja Centec, ou que se pague royalty para a Centec, ou que a Centec deixe produzir. Os dois modelos têm pontos de controle por um motivo muito simples, senão você não faz dinheiro. Assim, as pessoas ainda estão no mercado por dinheiro, cada um escolhe um ponto para fazer o seu dinheiro. Nós escolhemos em serviços. Eu vou dar um review executivo antes de entrar nos detalhes. Tá? LoRa, em teoria, poderia fazer algumas coisas que... Em teoria, podia ser um pouquinho mais capaz do que os concorrentes dela, entre eles eu. Tá? Mas quando você olha os detalhes técnicos, isso não é bem verdade. Ela é mais capaz em alguns casos que não são execuíveis no mundo real. Tem problema regulatório, algumas modulações de LoRa não são legais no Brasil. Dos mais técnicos, o SFF 11 e 12 são proibidos pela Anatel no Brasil, que dariam grandes coberturas de LoRa. Tá? Esses dois dariam coberturas iguais ou maiores que Sigfox. São proibidos na maior parte do mundo. Tá? Por quê? Porque gastam horas para mandar dados. LoRa prometeu coisas que são verdadeiras, mas não são verdadeiras todas ao mesmo tempo, por causa daquela história que eu falei lá em cima, não acredite em milagres. Não é possível ter taxas de dados altas com cobertura ampla. LoRa não faz isso. Ou você tem cobertura igual a da Sigfox, ou você tem taxas de dados maiores que Sigfox. Não dá para ter os dois juntos. E eu vou mostrar isso também. Tá? Uma coisa que foi muito prometida por LoRa e que deixou muito engenheiro feliz por pouco tempo é que, como eles podiam fazer taxas de dados mais altas, eles poderiam fazer firmware over the air. Morreu. Tá? Ninguém mais recomenda isso, nem a LoRaWAN, porque é absolutamente impossível. A rede não tem capacidade para fazer isso. Ou seja, para a LPWA, quem faz software de dispositivo tem que fazer bem feito. Talvez seja mais um motivo para você não tentar fazer tudo e contratar alguém com prática. Tá? Tem vários outros claims, digamos assim, altamente otimistas, muito otimistas, mesmo de verdade, de LoRa, e que não são verdade. Geolocação muito precisa. Tá? Tem uns problemas de modelo de negócio, que o modelo é muito aberto. Então, você pode comprar a radiobase, mas daí você tem que pensar nos serviços de TI. Eu vou chegar lá. Tá? Ô Zé, essa questão ela é influenciada pela faixa de frequência que se pode operar? Não. É influenciada pelo universo em que nós estamos. Assim, essencialmente, aquele teorema lá de cima de Shannon define, prova, aquilo é o Big Bang. Tá? É meio chato de explicar para engenheiro, mas aquilo, mais o fato que tem um ruído de fundo no universo, ou você tem velocidade ou tem distância para uma dada potência. Você pode ter muita velocidade para distância muito longa,
compre uma bateria monstruosa ou ligue em alguma coisa muito forte. Se você quer baixo consumo, baixa velocidade, está definido. E eu vou mostrar onde está o ponto ótimo daqui a um slide. Então, assim, agora eu vou tirar o chapéu dos detalhes técnicos e vou dar o chapéu inicial comercial. Bicho, do ponto de vista prático, Lore e Sigfox, para os projetos que a gente vê no mercado, fariam a mesma coisa. Tá? Quer ler água? Pode ler com Lore, pode ler com Sigfox. Quer ler relógio de gás? Os dois funcionam. Tá? O problema está nas propostas mais exóticas, que a gente vai falar. Primeira coisa, esse slide aqui é importantíssimo. Eu gastei, é velho, tem um ano, mas eu gastei uma semana para fazê-lo. São as bolhas de cobertura, calculando a sensibilidade do dispositivo, a potência do dispositivo, tá? De Lore e Sigfox. E eu fiz o seguinte, para ser gentil, eu supus que o dispositivo LoRa podia irradiar na mesma potência que Sigfox. Alguns podem, os mais modernos. Os mais velhos, não. Os mais velhos, a bolha seria metade da cobertura. Mas, para fins de cálculo, eu falei, tá bom, vamos dar uma colher de chá aqui, senão fica muito estranho, ninguém vai acreditar em mim. Então, eu dei 6 dB a mais de potência de radiação, tá, Thelma? Assim. Então, todos irradiando a mesma potência. Tá? Se Sigfox tiver área 1, eu normalizei para Sigfox. LoRa, cobertura de LoRa, para velocidades iguais a Sigfox. 600 kilobits, 500 kilobits, 700 kilobits. A área de LoRa é 0,65. É um pouquinho menor a cobertura. E você vai precisar de 1,5 vezes mais radiobases. Isso vale para qualquer um, se você montar a sua rede. Se o meu concorrente montar a rede dele, ele gasta uma radiobase para ter velocidade igual à minha e cobertura um pouco menor. Se ele resolver prometer velocidades mais rápidas, tipo 3 vezes Sigfox, puta velocidade, 1,8 kilobits, uma boa velocidade. A área de cobertura de LoRa será 0,33. Você precisa de 3 vezes mais radiobase. Esse slide é originalmente até aquelas velocidades que o robista gosta, tipo dezenas de kilobits. Daí está falando em áreas que são 1/10, 1/30 da área. Ou seja, você vai ter uma tremenda velocidade restrita à sua casa. Ou seja, daqui para baixo, negada, não é mais LPWAN. Você está competindo com Wi-Fi e Zigbee. Aonde se compete com LPWAN, redes metropolitanas de velocidade baixa para telemetria, a gente tem uma leve vantagem. Tem outras vantagens técnicas que eu tenho, está em backup desses slides, eu posso compartilhar, mas que demandam uma explicação muito técnica. Ô Zé, quando você está falando de velocidade, na verdade você está falando da banda de transmissão, pacote de velocidade, não a mobilidade do dispositivo IoT. Sim, eu estou falando da taxa de bits por segundo. Tá? Então, aqui, essas duas bolhas estão mais ou menos na mesma taxa. Aqui está 600, aqui deve estar 700 bits por segundo. Essa aqui é 1,8 kilobit por segundo. Você paga um preço. Mas essas tecnologias, elas também são para dispositivos móveis. Como é que você vê isso? Funcionam perfeitamente, assim. As redes celulares são muito mais complicadas, as modulações são mais complicadas, tá? Tanto o Sigfox quanto o LoRa funcionam muito bem em carros a 100 por hora. Não vai ter problema nenhum, tá? Eu minto, não vai ter nenhum problema adicional aos normais. Elas não têm um problema intrínseco que as impeça de funcionar. Tem um monte de efeito de rádio que aparece quando você está em estrada, mas aparece em celular também. Tipo picket fence, multipath, que não tem jeito, é parte da vida. Sigfox e LoRa são tão resistentes quanto o GSM. Em princípio, o 4G seria mais resistente se você estiver numa estrada e tiver uma herb longe de você, se estiver fugindo da herb e tiver reflexões. Mas esse é o único caso. Em cidades adequadamente cobertas, tanto faz. 4G, Sigfox e LoRa fazem mobilidade. Eu sei que tem essa lenda também. Sigfox não faz mobilidade. Te desafio. Te dou 3 herbs, a gente coloca numa estrada e você vai de uma para outra. Vai funcionar. Já fizemos, a gente sabe. LoRa também, tá? Não tem nada de diferente.
Uma outra coisa que é importante pensar que se você for se meter nessa história de redes. LoRa te dá uma flexibilidade que eu não dou, devo admitir. Ou não dava, em parte. Tá? Hoje eu dou parte dela. Você pode montar a sua rede.